Fala, meu confrade. Nesse episódio de hoje a gente vai estar falando sobre o pai da energia nuclear no Brasil do programa, né? O almirante Otton da Silva. O que você tem para falar dele aí, meu confrade? Bom, o Otton da Silva tem o nome completo de Otton Luiz Pinheiro da Silva. Ele é um engenheiro nuclear, engenheiro naval, engenheiro mecânico brasileiro, né, que foi vice-almirante, participou de vários projetos daquela parceria entre Brasil e Alemanha ainda no governo Geisel, entrou na Marinha aos 16 anos de idade, ou seja, foi sempre um homem que serviu aos interesses brasileiros, desde sempre. Aos interesses nacionais, né? Aos interesses O nacionais. objetivo era o quê? Desenvolver o Brasil como uma potência. Veja que ele serviu ao exército, não é? Marinha, né? Marinha, que é uma parte do exército, né? Foi cientista e sempre serviu ao Brasil. Nunca serviu aos seus próprios interesses. Agora, ele foi condenado, eu acredito que quem esteja acompanhando esse vídeo já tenha ouvido falar dele mais ou menos. Né? Um cientista brasileiro que foi condenado durante a Operação Lava Jato, fazendo uma retrospectiva rápida aqui, a 43 anos de prisão, tendo 78 anos de idade, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas. Eles alegam que era presidente, né? E ele foi ex-presidente da Eletronuclear. Eles falam que teve aqueles contratos, né, de obras, ele acabou recebendo propina, né? Se beneficiando, o que é uma mentira, o que já ficou provado aí que é uma mentira, mas como todo processo feito em países em desenvolvimento, países emergentes que tentam dar um salto para o futuro, se desenvolver e assegurar a sua própria soberania, esses países são sabotados desde sempre. Eu conversava sempre com o Dr. Adriano Benayon, que foi embaixador brasileiro e conselheiro econômico do Dr. Enéas, ele falava: os três poderes brasileiros não servem aos interesses brasileiros. E um dos poderes certamente é o poder judiciário. E aí a gente teve inúmeras provas, agora que já estamos no fim da Operação Lava Jato, de que teve sim influência americana nos processos. Isso realmente teve, isso a própria mídia mainstream divulgou que houve vários americanos no país que estavam visitando, não deram entrada como deve dar entrada no país, legalmente pelos acordos que eles existem. E a gente vê também que vários juízes brasileiros viajaram aos Estados Unidos que não foram lá dar palestra nem nada. O cara foi ter acesso à documentação e receber orientação do que devia ser feito. Pessoalmente, eu sou absolutamente contra essa Operação Lava Jato, porque ela serviu para prender heróis como o almirante Otton da Silva, para destruir empregos, e os caras estão soltos, com o dinheiro na mão, e fizeram delação premiada que levou para lugar nenhum. Não prenderam empresários, não prenderam um banqueiro, não prenderam ninguém. Porque o banqueiro também tem essa responsabilidade, porque ele ajudou a lavar o dinheiro. Ele ajudou. E aí a gente pode falar que isso não acontece só no Brasil, não. Se a gente pegar os grandes bancos e as grandes corporações que lavam dinheiro, que estão circulando agora em Wall Street... É tudo dinheiro sujo do tráfico de órgãos, armas e... Se a gente pegar como a justiça americana se comportou no caso Epstein, é a justiça do mundo, onde o dinheiro reina, que é corrupta. Não é a justiça brasileira. Onde tem dinheiro, tem a corrupção. Então, voltando aqui para falar sobre o almirante Otton da Silva, ele foi acusado de ter recebido 4,5 milhões em propina. Na época era 3 milhões, aí corrigiram as cifras para quando ele foi condenado e deu 4 milhões e meio. Agora eu pergunto para vocês, se o almirante decidisse vender segredos brasileiros para potências estrangeiras, ou então aceitasse trabalhar para outros países para que fosse desenvolvido um programa nuclear de outro país, ou que melhorasse, já que o projeto dele era diferente de todos os outros, ele ganharia muito mais que 4 milhões. Isso eu não tenho dúvidas. Porque é o seguinte, ô confrade, a gente vê que nessa prisão dele tem algo estranho. Por quê? Porque em 2000, quando foi descoberto o pré-sal, foi na época do governo Lula. Então o governo Lula ele disse o seguinte, ele autorizou que a Marinha fabricasse esses submarinos nucleares, né? Então a princípio seria 4 eletrodiesel e 1 nuclear. Só que a gente sabe que essa questão de armamentística, exército, energia nuclear, são poucos os países que detêm essa tecnologia, e é uma tecnologia onde eles não repassam, né? O cara, quando você vai fazer uma parceria com um país, vamos supor, uma França, ou os Estados Unidos, ou uma Rússia, ou a China, para construir
um navio, um porta-aviões, um próprio submarino que o Brasil está construindo, eles passam algumas tecnologias para você. É do radar, é do material do aço que você vai dobrar, como é que você solda o aço. Então isso ele passa para você. Exemplo simples Então, de tecnologia. aí em Alcântara, está sob domínio dos americanos dentro do nosso território e os portões estão fechados para que os brasileiros virou entrem. território americano. Mas eu digo o seguinte, aí o que acontece? Essa tecnologia ela é restrita a poucos países. Então os países não passam para você como que é o modelo por si só. Caso você tenha interesse em ter um submarino nuclear, você tem que desenvolver com a tua tecnologia nacional. É com os seus cientistas, é com os teus engenheiros, é com vários e vários estudos. E isso, o confrade, não é um projeto que a pessoa consiga fazer em 5, 10 anos. É antes, porque você tem que formar um corpo técnico muito forte. Tem que fazer parte de um grande projeto nacional. Então o que a gente pega é o seguinte, os Estados Unidos é uma democracia, mas quem governa na verdade é o Deep State. Não importa se o Biden ou o Trump vai ganhar. A política externa vai ser praticamente a mesma. Que é o que? Retalhar os países onde não tem o controle de emissão de moeda Rothschild, tentar destruir a Coreia do Norte, impedir o seu desenvolvimento nuclear. Isso com o Trump, com o Biden, com o Obama, com qualquer país. Um é um pouco mais agressivo, o outro menos. Então, o Deep State se interessou em que os Estados Unidos tivessem programa nuclear. A Rússia sempre teve governantes que governavam por muito tempo. Você vê o Putin aí, pode chegar a governar até 2036. Então, eles tinham um projeto de poder para falar assim, vamos desenvolver uma energia nuclear, uma arma nuclear. A China a mesma coisa. Agora em países como o Brasil, onde trocam de presidentes a cada 4 ou 8 anos, não tem tempo para você fazer um programa nuclear. E aqui eu vou dar um exemplo do seguinte. O Almirante, em 1994, ele sempre foi nacionalista e ele se intitula um nacionalista. Ele prestou um concurso para o Instituto de Pesquisas Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele concorreu com outros 16 doutores para 2 vagas. Ele passou em primeiro lugar, isso em 1994. E naquele período estava aquela onda neoliberal na América Latina, aquela história de que a globalização iria nos tornar mais ricos, né? Que iríamos ingressar no primeiro mundo, e a grande verdade é que a gente quebrou várias vezes, recorreu ao FMI. O consenso de Washington botou em cima dos países e acabou. Jogou o consenso de Washington em cima da classe mais pobre das nações aqui da América Latina. E mesmo ele passando em primeiro lugar nesse concurso, ele não foi chamado. Por quê? Porque se tratava de um cientista nacionalista que queria elevar o Brasil em outro patamar no que se refere soberania nacional. Porque é o seguinte, confrade, a questão de você deter uma tecnologia dessa é que você consegue uma liberdade, né? Você começa aos poucos a adquirir respeito diante do internacional, porque você fala, pô, eu produzo armas, produzo um submarino com combustível nuclear. De tecnologia. Eu produzo tecnologia, então eu também posso morder uma parte desse mercado e exportar minha tecnologia para outros países. Coisa que muitas vezes a gente vê restrições, sempre esse métier, né, dessa meia dúzia de países que controlam isso. Mas a gente vê o Otton, ele foi o pioneiro, né, nessas pesquisas, no desenvolvimento. É o pai do programa. E eu acho assim que é um programa difícil, necessita muito investimento, é muito estudo, e a gente vê que a todo momento, é muito estranho que a gente vê que tem sabotagem no meio desse desenvolvimento brasileiro. Você vê que o desenvolvimento brasileiro, quando ele iniciou ali final da década de 70, você vê que eles fizeram um desenvolvimento paralelo, quer dizer, escondido. Por quê? Porque se você revela totalmente, os caras vêm para poder te derrubar. Que mistério, afinal, se esconde sob o urânio brasileiro? Nossos repórteres explicam por que o principal jornal da capital americana reclamou do sigilo que cerca o programa nuclear brasileiro. Essas câmeras são da Agência Internacional de Energia Atômica e da Agência Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle. Essas caixas são onde ficam os gravadores das fitas deles, para registrar tudo que entra e sai. Mandar botar grades nas janelas mais altas e o teto é todo fechado também. Essa porta é lacrada. A Agência Internacional de Energia Atômica lacra para poder garantir que não tenha saída nenhuma de material por aqui.
Toda essa vigilância é feita nas instalações da Marinha em Iperó, interior de São Paulo, o principal centro de pesquisas nucleares do Brasil. As usinas nucleares de Angra dos Reis funcionam atualmente com urânio enriquecido no exterior, mas isso vai passar a ser feito nesta fábrica em Resende, interior do Rio, com tecnologia desenvolvida em Iperó. Daí a preocupação da Agência Internacional de Energia Atômica e do governo americano. Quem faz combustível pode, em tese, fabricar uma bomba atômica. Esses tapumes escondem o segredo mais bem guardado do programa nuclear brasileiro. Aqui atrás estão instaladas as ultracentrífugas, máquinas capazes de enriquecer o urânio. Desde sempre o Brasil é sabotado como nação. Os abutres tentaram impedir o quê? Que Vargas fizesse a Petrobras. Vargas consultou engenheiros, especialistas, tanto soviéticos quanto americanos, para tratar sobre a Petrobras. Ambos falaram que não compensava, que o Brasil não tinha petróleo, mas mesmo assim ele falou, eu confio nos profissionais brasileiros, vamos fazer a Petrobras. Isso é o que foi determinante para a sua queda. Foi o quê? O Brasil ter o controle do refino do petróleo. Porque mesmo que o Brasil não tivesse petróleo, ele ia poder importar petróleo bruto e refinar aqui.